Então, entrando hoje na segunda semana da Quaresma, queremos caminhar com Jesus, lado a lado. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E hoje Jesus vem se revelar a nós de forma esplendorosa. A liturgia toda hoje fala da manifestação de Deus e a sua aliança. A liturgia fala da manifestação de Deus e da aliança que o Senhor faz com o seu povo. A primeira leitura mostra o livro de Gênesis, no seu capítulo 15. O Senhor conduz Abraão para fora e diz a ele: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Quem aqui já viu o céu bem estrelado, num local assim, fora da cidade grande que tem muita luz? Levanta a mão. Ah, como é lindo o céu estrelado, né? Aqui na grande cidade a gente não consegue ver o céu estrelado porque tem muita luz, né? Muita iluminação pública, a gente está nas casas cheias de luz, as nossas varandas também têm luz, todo canto que a gente vai à noite tem luz, por isso a gente não consegue ver as estrelas, mas a gente se afasta da cidade grande, vai para um sítio, uma fazenda, né? Um lugar que não tem muita luz, aí em dia de céu aberto, a gente olha para o céu e vê as estrelas tão lindas e numerosas. Foi isso que Abraão viu. E Deus pediu a Abraão que contasse as estrelas se ele fosse capaz, mas são muitas. Não é possível contar as estrelas do céu. Mas aí Deus disse: assim será a tua descendência. Uma descendência tão numerosa que será incontável. Isso se concretizou. Isso aconteceu. Nós até hoje somos descendência de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, o primeiro patriarca do monoteísmo. Ele que primeiramente acreditou em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e Salvador. Depois se torna não só Criador e Salvador, mas Redentor pelo sangue da cruz. Mas desde o início dos patriarcas e também dos profetas, o povo de Deus acreditava num Deus só, que era Senhor, Criador e que viria salvar o seu povo. Então Deus diz a Abraão: vai lá fora e olha as estrelas, a tua descendência será tão numerosa como essas estrelas. Abraão então acreditou, teve fé e considerou o que o Senhor tinha dito. E o Senhor também considerou a fé de Abraão como justiça, uma fé justa, uma fé limpa, uma fé reta. O Senhor considerou isso como justiça e disse a Abraão: eu sou o Deus que te fez sair lá do paganismo, da terra dos caldeus, da terra de Ur. A Caldeia era uma terra que hoje não existe mais esse nome, mas fez parte da área da Mesopotâmia, e a Caldeia depois se tornou o Império Babilônico. É uma terra antiga, de um povo bem antes de Cristo, sete séculos, ou até 10 séculos, 1000 anos antes de Cristo. Mas era um povo pagão, e foi ali que Abraão cresceu. Mas Abraão, escolhido de Deus para ser o patriarca, foi passo a passo entendendo que só poderia existir um Deus muito bom e Criador e Salvador. E por isso Deus escolheu também Abraão, que foi crescendo na fé. O Senhor considerou isso como justiça, e então fez
um pacto com Abraão e disse a Abraão, porque Abraão perguntou ao Senhor Deus: como eu poderei saber que vou possuir esta terra e ter esta descendência tão numerosa? O Senhor diz: nós vamos fazer uma aliança. Traz uma novilha de 3 anos, uma cabra, um carneiro, traz também um par de rolinhas, traz uma rola, aliás, e uma pombinha. E Abraão traz tudo isso, divide esses animais ao meio para ofertar em sacrifício, só não divide as aves, e coloca tudo sobre o altar para ser oferecido ao Senhor. Os animais eram colocados no altar e eram queimados, junto com o incenso, para que tudo isso subisse e aplacasse a ira de Deus. E essa oferta, esse holocausto, era um sinal de amor e de aliança com Deus. Então Abraão fez isso. Mas quando o sol ia se pondo, Abraão caiu no sono. A gente vê de novo esta figura do sono, aliás, anterior a essa, o sono de Adão, né? Adão, quando é criado, ele tem um sono antes de Adão tirar a costela do seu lado e formar Eva. E a gente vai ver também aqui que os discípulos, daqui a pouco, na hora que Jesus se manifesta no monte, eles também caem no sono. E que sono é esse? É o sono daqueles que experimentam algo muito forte. Quem experimenta Deus de maneira forte, parece que tem um sono. Pode ser até um repouso no espírito, né? Vocês sabem o que é repouso no espírito, né? Sabe ou não sabe? Repouso no espírito é um dom do Espírito Santo, que quando a gente experimenta Deus de forma muito intensa, muito forte, a gente relaxa, vai relaxando, se entregando na mão de Deus, se entregando e cai, chega até a cair no chão às vezes, mas nunca se machuca, porque Deus não deixa. Pois é, Adão teve esse sono, Abraão teve esse sono e Pedro também teve esse sono. Mas vamos aqui continuando a meditar sobre esse chamado de Deus a Abraão. Então, quando Abraão colocou os animais para preparar a lenha, antes que Abraão preparasse o fogo, dormiu. Quando Abraão dormiu, ele depois, quando acordou, foi tomado de um grande temor. E aí escureceu. O sol se pôs e apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo. Deus veio para tomar aquelas ofertas que Abraão tinha colocado ali. E o fogo passou pelos animais. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E aí o Senhor diz: aos teus descendentes eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. O salmista vai dizer: o Senhor é minha luz e salvação, eu não temerei ninguém. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Não afasteis a vossa ira, Senhor, do vosso servo, porque sois o meu auxílio. Não me esqueçais, não me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Davi também tinha essa compreensão de que o seu Deus, o mesmo Deus de Abraão, era Deus e era Salvador. Só não era ainda Redentor, porque Deus só se tornou Redentor. Deus sempre foi o Salvador do povo de Israel. O povo de Israel esperava o Salvador, mas o Redentor foi aquele que redimiu o povo. Como? Com o seu próprio sangue derramado na cruz. E aí a gente entra no Evangelho, onde Jesus toma 3 dos seus discípulos que ele amava muito, Pedro, Tiago e João, e sobe na montanha. A montanha na Bíblia é lugar de encontro com Deus, como o deserto também. Mas há pouco tempo, domingo passado, se não me engano, meditamos sobre Jesus no deserto, né? E foi levado pelo Espírito e foi tentado pelo diabo, não foi? Sim ou não? Nossa memória não é mais capaz de gravar o que aconteceu com uma semana.
O deserto, hoje, o deserto domingo passado, hoje a montanha. Encontro com Deus, manifestação de Deus na montanha. E aí Jesus começou a rezar com os seus discípulos, e na hora que ele rezava, o rosto dele se transformou como que num espelho reluzente. E toda a sua roupa ficou muito brilhante e muito branca. Em outro evangelho, tem um detalhe que nenhuma lavadeira poderia alvejar, né? Neste aqui de Lucas, não tem esse detalhe. Então aparecem ali no rosto de Jesus, quem? Moisés e Elias. O que Moisés representa? Os patriarcas. Os patriarcas da nossa fé. Abraão, o primeiro, seu filho Isaque, depois Jacó e Moisés. Então Moisés é patriarca, é profeta também, mas é um patriarca. É aquele que recebeu a lei em suas tábuas, em cima também do monte, do lugar de encontro com Deus. E aí, Moisés está ali e também Elias. Quem é que Elias representa? Os profetas. Então, Moisés representando os patriarcas, Elias representando os profetas, para dizer o quê? Moisés, patriarcas, Elias, profetas, Jesus, o Deus Salvador e Redentor. Tudo isso que nós vivemos como fé desde Abraão, chega até Jesus, e em Jesus tem a sua plenitude. E aqui Jesus plenamente manifestado aos discípulos, se transfigura na frente deles. E o que é que eles veem naquele rosto de Jesus? Aparecem ali os homens conversando com Jesus, Moisés e Elias, e o que é que eles estão conversando? Eles estão conversando sobre a morte que Jesus teria, o que ele ia sofrer em Jerusalém. Era isso que Moisés e Elias, vejam bem, conversavam com Jesus. Como é que só Deus pode fazer isso? Como é que Moisés, que viveu muitos anos antes de Jesus, e Elias também, conversavam com Jesus sobre o que ainda ia acontecer, o seu sofrimento e morte? As coisas de Deus são misteriosas. E tudo o que aconteceu na história de Israel foi para chegar até a redenção de Jesus. E aí, o sono de Pedro. Pedro tem essa experiência grande com Deus, imensa, junto com Tiago e João, e Pedro cai no sono. Pedro, parece que João e Tiago aqui não diz que eles dormiram, que eles caíram no sono, mas parece que o repouso no Espírito tocou Pedro, e Pedro então caiu no sono. Mas aí depois ele diz, ao despertarem, talvez os outros também caíram no sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. Despertando do sono, continuaram a ver aquela teofania. Teofania quer dizer manifestação de Deus, né? Teo, Deus, phanos, quer dizer manifestação, teofania. E aí, vendo essa grande manifestação de Deus, então a humanidade de Pedro fala: ah, como é bom estar aqui. Eu quero morrer aqui. Eu não quero mais sair daqui. Quem já experimentou a Deus na sua oração sabe o que quer dizer isso, né? Quando a gente experimenta Deus, quando Deus se manifesta para nós, nós não queremos mais sair dali. Passamos horas e horas na presença de Deus. É ou não é, meus irmãos? Está fraco. Quem experimenta Deus quer ficar até o fim do mundo na presença de Deus. É ou não é? É verdade. É bom estarmos aqui. Vamos fazer tendas para a gente ficar aqui morando. Eu faço uma tenda para ti, Senhor. Eu faço uma para Moisés, eu faço uma para Elias. Pedro estava abobalhado. Pedro estava embriagado de amor.
e falou bobagem. Quero ficar aqui. Não, não, não. Não, tu não vais ficar aqui. Mas tu vais ainda ouvir o que eu quero que tu ouças. E aí a nuvem cobre eles, e eles ouvem aquilo que é o motivo pelo qual Jesus chamou Pedro, Tiago e João para cima do monte. Não foi só para se mostrar transfigurado, foi para que eles ouvissem esta verdade. Do céu a nuvem e a voz: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Um dos problemas do mundo de hoje, tão frenético, um corre-corre terrível na nossa vida, tudo muito rápido, as coisas descartáveis, uma vida cheia de compromissos, o homem não sabe mais parar, mais fazer silêncio. Um dos problemas graves do mundo de hoje está aqui, nesta frase. O homem não sabe mais escutar o que o Senhor diz. Escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. O que é que Deus me diz hoje? Neste mundo, nesta pandemia, que já falam de pós-pandemia, neste início de conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade a Rússia que invadiu e bombardeou a Ucrânia, não começou como uma guerra, começou como uma invasão e um bombardeio desproporcional, é bom dizer, porque a Rússia é muito mais poderosa do que a Ucrânia. Neste tempo em que eu estou vivendo, de pós-pandemia, de combates bélicos, de mortes, o que é que Deus me diz? Deus está falando: este é o meu filho, o escolhido, o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E o que Deus diz está muito nos lábios de Nossa Senhora. Eu falei há poucos dias para vocês que Nossa Senhora deu a sua mensagem no dia 25 de fevereiro, falando de conversão, falando de penitência, e disse: se o mundo não se voltar para Deus, o mundo não terá futuro. Vocês lembram? Sim? Pois é, não é bom esquecer. Rezar, escutar a Deus, é este o segredo deste tempo. Rezar, rezar mais, escutar a Deus, rezar o texto, pedir a paz para o mundo. Nossa Senhora tem o poder de parar as bombas. Em Medjugorje, quando houve aquela guerra da Sérvia e da Bósnia, as bombas, nenhuma bomba explodiu dentro de Medjugorje. Em todos os arredores da cidade explodiam bombas, mataram 200.000 pessoas nos arredores. Mas em Medjugorje não caiu uma bomba. O relato dos pilotos dizem: nós, quando entrávamos na área de Medjugorje, vimos uma nuvem, olha a nuvem, presença de Deus, né? Que cobria tudo, a gente não podia bombardear porque não sabia para onde ia a bomba. Eles não podem bombardear assim em todo canto, apesar de que muitas vezes são instruídos para bombardear áreas civis, mas eles sabem para onde jogam a bomba. Quando entraram no Medjugorje, não sabiam que a nuvem cobria, eles não viam nada. Tem os relatos deles. Quando a gente vai lá em Medjugorje, tem uma parte assim que parece um museu, que tem um relato dos pilotos da guerra, que depois se converteram. Eram pilotos comunistas, né? Aquele governo comunista daquela região. É tempo de oração. Esses regimes que não têm o temor de Deus, que não escutam a Deus, que não acreditam nesta voz que diz: este é o meu filho amado, que não acolhe o Deus Salvador, o Deus Redentor, e que por isso não tem medo da morte, porque acham que a vida é só isso aqui e que tem que fazer tudo o que querem aqui. Só a oração pode transformar esses corações.
Só esse Deus poderoso que se manifesta a Pedro, a Abraão, se manifestou a Davi, que o chamou de Deus Salvador, se manifestou aos profetas, a Pedro, a Tiago, a João, se manifestou a mim e a você. Só esse Deus pode mudar o curso das águas, das coisas e transformar tudo em paz. Ele é a nossa paz. Meus irmãos, vamos então pedir ao Senhor, neste tempo de conflitos, de violência, de mortes, que Ele nos faça ouvir a sua palavra, rezar mais, nos penitenciar. Sextas-feiras da Quaresma são sextas-feiras muito apropriadas para que nós façamos o nosso jejum. Meus irmãos, Deus pode tudo transformar. Que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, como ela se intitulou em Medjugorje, ela interceda para que o homem aprenda a ouvir e a escutar o que o Senhor diz e aprenda a ter paz e a ser instrumento de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos agora de pé